A gente começando agora o Futebolês aqui na tela da Jangadeira e também nas redes sociais, no Twitter, no Face, no YouTube. A gente ao vivo por lá, para a gente falar muito sobre esse segundo Clássico Rei do ano, mas o primeiro pela Copa do Nordeste. Tomara que tenhamos um novo Clássico Rei do Nordestão, porque aí teremos uma grande decisão, uma grande final entre Ceará e Fortaleza na competição. Eles só voltam a se encontrar numa eventual final. Tem todas as informações do Clássico, vamos dissecar o Clássico Rei ontem entre Ceará e Fortaleza, que de novo ele ficou marcado pelo equilíbrio. Ceará melhor no primeiro tempo, Fortaleza melhorou no segundo, fez o gol do empate, final das contas, um novo empate, 1-1, melhor para o Fortaleza, porque no grupo A da competição, Fortaleza lidera. Vamos nessa, minha gente, começando agora o Futebolês. Minha gente, pelas redes sociais, vocês podem mandar mensagem pra gente, diz onde tá vendo o Futebolês, participe, interage. Todo mundo fica à vontade, que é igual coração de mãe. Sempre cabe mais um. Bom, e a gente tem uma grande surpresa também, na verdade, uma grande novidade. Eduardo Trovão. E aí, José, tudo bom, cara? Reforça o time do Futebolês a partir de ontem. Tudo bem, Trovão? A partir de ontem. Que estreia, hein? Pois é, estreia. Lá no Clássico Rei. Tá com moral. Deixa eu falar com o Caio também. Tudo bem, Caio? Tudo ótimo, você. Boa tarde ao Caio, ao Trovão. Bom, eu quero saber a opinião do Trovão. O Trovão estreou logo no Clássico Rei, num jogo bem legal, ontem, 1-1. Jogo válido dessa vez pela Copa do Nordeste. Queria que você falasse a sua impressão sobre o clássico, o maior derby do nosso futebol, Trovão. Olá, muito boa tarde a todos. José, é o seguinte, eu achei o jogo quase tão bom quanto o anterior do Campeonato Cearense. Talvez em emoção, o primeiro jogo, o primeiro clássico do ano tenha tido um pouco mais de emoção pela quantidade de chances desperdiçadas e tudo mais. Mas ainda assim, o jogo foi melhor do que talvez eu tenha até imaginado, pelo fato do Ceará ter vindo do jogo contra o Corinthians, estar muito cansado, ter toda aquela questão de parte física, o Fortaleza ser um time que joga normalmente esperando mais o adversário, propor o jogo. Enfim, os dois times acabaram me surpreendendo de alguma forma, saíram mais para o jogo do que eu estava esperando e por isso o jogo foi muito bom. Acredito também por causa da torcida, né? Quase 36 mil pessoas, isso faz uma diferença danada. Vamos fazer o seguinte, o Trovão está ainda se ambientando, está no processo de adaptação, voltando ao batente, voltando à realidade. Agora a gente fica muito feliz de contar com um cara que tem uma marca, que é um grande repórter, a gente vai ver. Na estreia do Trovão, no Clássico Rei, mais uma vez um jogo muito equilibrado. A gente vai falar muito, até mostrar números aqui sobre o Clássico Rei. Reportagem dessa figuraça do Eduardo Trovão, que a partir de agora compõe o time do Futebolês. Acompanha aí. Antes do jogo, o Gandula teve que limpar a lambança que algum cachorro deixou no gramado. E já no fim do jogo, a lambança ficou por conta dos atletas mesmo. E deu uma confusão, eu não vi, cara. Sinceramente, eu estava lá do outro lado, né? Eu vi que o Leandro estava envolvido, o Derlei, são dois caras, né? O Derlei foi um cara que eu oportunizei no Inter, é um cara que eu gosto muito, né? Mas também tem sangue quente, eu não sei, parece que a torcida xingou o Leandro falou. É um dos poucos lugares do país onde você coloca duas torcidas, né, dividindo o estádio, e é uma festa muito bonita. No último domingo acho que não teve nenhum incidente, nem dentro nem fora. E a gente tem que evitar esse tipo de coisa acontecer dentro do campo, não é legal. Às vezes passa isso para arquibancada, uma festa tão bonita dos dois lados, né, antes de começar o jogo. O exemplo veio das arquibancadas. Dá uma olhada na festa que alvinegros e tricolores fizeram no Castelão. Araruna, na lateral direita, era a novidade do Fortaleza. Thiago Carleto, na lateral esquerda, a novidade do Ceará. Uma cabeçada de um, uma cobrança de falta do outro. É melhor estrear num clássico do que estrear com o estádio vazio, sem ninguém gritando. Acho que é gostoso, acho que tá lindo, a torcida do Ceará tá de parabéns. É gostoso, é lindo de ver. Tive a honra aí de participar desse espetáculo. É um jogo difícil, duro. Para mim, cansei um pouco no final, acho que é ritmo de jogo e acostumar com o estilo de jogo do time. Foi, na verdade, uma noite de estreias. O Araruna pelo Fortaleza, o Carleto pelo Ceará e eu pela TV Jangadeiro. E o curioso é o seguinte, que o jogo foi decidido não por jogadores estreantes,
mas por gols estreantes. Veja, Felipe, aos 40 minutos do primeiro tempo, marcou pela primeira vez contra o Fortaleza. Pegou a sobra dentro da área e fez 1-0 o Ceará. Muito importante, estou feliz de ter marcado. Confesso que esperei esse momento, né? Um clássico como esse, da grandeza como do Clássico Rei, então poder marcar, muito feliz. Aos 13 do segundo tempo, Ederson, com a camisa tricolor, marcou pela primeira vez contra o Ceará. Osvaldo não deixou a bola sair e cruzou. Cabeçada certeira do baixinho Ederson. R$1,70. Na área, R$1,80. Graças a Deus tem essa característica também de fazer gol de cabeça, de cabecear bem, apesar do tamanho. A gente procura sempre trabalhar nas minhas impulsões também para subir um pouquinho mais alto, apesar do meu tamanho, eu consigo subir bem. Fora os gols feitos, tiveram os gols que eram para ter sido feitos. Mas tanto Roger, pelo lado do Ceará, quanto o Júnior Santos, pelo lado do Fortaleza, perderam ótimas oportunidades. Os goleiros também apareceram muito bem. Boeck fechou o ângulo, frente a frente com Roger. E Richard foi buscar o chute do Edinho. E ainda teve bola na trave, Samuel Xavier. Tivemos boas chances de fazer o 1, de fazer o 2, a bola deu no pau de novo. Tivemos 3 bolas no pau, né, nos 2 jogos, né? O Boeck muito bem, fez uma bela defesa também no final, agora no chute do Carleto. Eu acho que justifica o equilíbrio dos 2 jogos. Nesse jogo, acho que nós tivemos mais controle de jogo, não conseguimos criar tanta chance, porque o Ceará baixou bem as linhas, né? E aí nós não tivemos um pouquinho mais de dificuldade em entrar na defesa do Ceará. O segundo clássico rei do ano também terminou empatado. Que bom que dessa vez, com gols. O 1-1 acabou sendo melhor para o Fortaleza, que assumiu a liderança do Grupo A com 9 pontos. O Ceará, com 12, é o vice-líder do Grupo B. Noite de estreias na Arena Castelão. Noite de lambanças, mas que ficou marcada mesmo pela bonita festa das 2 torcidas. Bom, vamos nessa. O Trovão continua com a gente aqui. E a gente vai dar uma olhada agora, até para o comentário do Caio, para o Trovão, a gente que estava lá, você que está em casa também, para subsidiar o que a gente vai comentar. São muitos números, eu vou dar... Os números frios são difíceis para a gente analisar futebol apenas olhando a estatística, mas eu acho que vale a pena. Vamos lá. Posse de bola, 42, vamos arredondar, 43 do Ceará e 57 do Fortaleza, tá? 47 um quebradinho do Fortaleza, olha, desculpa, 57,3 do Fortaleza. O Fortaleza finalizou mais, mas finalizou mais errado. Dá pra ver, o Ceará finalizou 7 vezes em direção ao gol, o Fortaleza apenas 4. No cômputo, são 13 contra 12, o que mostra também equilíbrio. São mais passes trocados pelo Fortaleza, fica mais com a bola. E o número de passes errados é exatamente igual, 25, né? Nós temos, eu acho que é um percentual pequeno, né? Baixo. É um número de passes trocados baixos também para o jogo, né? Os times trocaram poucos passes. O Fortaleza ano passado, eu lembro que trocou 500 passes. Gerava em 500, por aí. Vamos lá, Caio, posse de bola. E aí eu queria pedir para o Caio explicar, porque isso aqui eu acho que vale a pena a gente destacar. Eu acho que principalmente a gente olha aquela primeira parte do quadro, você vê, por exemplo, como o Ceará ofensivamente depende demais da dupla Samuel e Leandro. A maior parte do jogo do Ceará ficou do meio para frente do lado direito, como a gente vê ali. É Samuel e Leandro com participação do 17% ali, né? 17 e 16, se você for pegar aqui embaixo. É mais a maior parte do jogo do Ceará jogando naquele lado. E no primeiro tempo, já tendo menos posse de bola do que o Fortaleza, o Ceará cansou de criar jogadas ofensivas daquele lado. O gol surge daquele lado, uma jogada, uma combinação Leandro e Samuel. Tem a bola na trave, o Carlinhos sofreu muito para acompanhar. Paulo Roberto sofreu demais para tentar acompanhar também ali por dentro, tanto é que é substituído logo depois do gol. Já no Fortaleza, a coisa se equilibra um pouquinho mais com o meio, por quê? Porque o Felipe participa de todas as ações ofensivas do Fortaleza. Você vê ali o 16 no meio do ataque, é o Felipe.
A bola para o Fortaleza subir em projeção tem que ter o carimbo do Felipe, senão o time não consegue cadenciar, chegar mais à frente. E aí aquela coisa do futebol que é clássico, né? Por exemplo, você tem 3% na entrada a parte de centroavante dos dois times. É isso, centroavante é jogador da definição, nenhum dos dois vive grande fase, né? O Júnior Santos teve uma chance, não aproveitou, o Roger teve pelo menos 2 chances claras de gol e também não aproveitou. Falando nisso, Caio, vamos ver a pontaria dos atacantes, porque a gente tem aí, ó, o Ceará acertou mais vezes em direção ao gol, né? O Ceará acertou uma bola na trave, é bom a gente falar lá, é errado, né? E o gol que o Ceará fez no cantinho lá, né? Mas o Ceará acertou o alvo mais vezes, meteu uma bola na trave. E o Boeck fez pelo menos 2 grandes defesas. Exatamente. E aí a gente vê do lado do Fortaleza, ó, chutes a gol do lado do Fortaleza. São poucas, né? São poucas, né? São apenas 3 e o gol, né? E perigoso mesmo é essa mais acima, que é o chute do Edinho e o lance do gol do Ederson, né? O Fortaleza primou por chutar fora da trave. Lembra que teve acho que foi Edinho ou Dodô? Um chute até fraco, né? Que o Richard defende. E tem a do Edinho no final do primeiro tempo, que ele bate de perna esquerda por cima, que o Richard manda para escanteio. Bom, vamos fazer o seguinte... Mas são 2 times com problema sério de definição, se você parar pra pensar. Seríssimo. Falta profundidade maior. De um lado é um jogador que vive nem de longe a sua melhor fase, que é o Roger. Do outro é um menino que o Rogério até falou muito disso, que precisa aprimorar essa questão de finalização. E ficou claro no clássico de ontem, né? Mais do que em qualquer outro jogo. Os 2 times se enfrentando e os 2 principais jogadores que estão lá para botar a bola para dentro, o Júnior Santos e o Roger, perderam as principais oportunidades. A gente estava até falando em off aqui qual foi a menos difícil ou a mais fácil ali e tal, mas o fato é que são 2 oportunidades que quem está lá para fazer gol não pode perder. É isso aí. A gente lançou ontem uma brincadeira, um desafio para a galera postar fotos nas redes sociais, na arquibancada da Arena Castelão, e a gente adotou mesmo o critério. Eu vi muita foto de anterior. Não, aí a gente tinha que ser, e outra coisa, tinha que ser na arquibancada, para mostrar mesmo que a galera foi para a arquibancada, lembrou da gente, eu sei, e a gente precisa pensar, viu, Truvão? Porque quando a gente está com 36 mil pessoas, as operadoras não suportam. Então muita gente talvez tenha tido dificuldade de postar naquele momento, né? E a gente fez isso aqui, a escolha de 2, uma vai ganhar a camisa oficial do Ceará, que jogou ontem, e outra vai ganhar a camisa do Fortaleza, a camisa retrô, aquela que estava todo mundo querendo, que entrou em pré-venda, né? Mais para os sócios torcedores do clássico passado. E os 2 ganhadores foram o Bruno Bateria, com a Zabumba, e também o Luiz Filho, torcedor do Fortaleza, o Bruno, torcedor do Ceará. A gente vai entrar em contato com vocês, então, sem pressa, porque a nossa produção vai entrar em contato com vocês o mais breve possível, vocês vão receber a camisa. Obrigado a todo mundo que participou. Lembrando que tem uma promoção para a galera do Fortaleza, amanhã a gente lança até sábado, porque sábado tem Motoclube Fortaleza ao vivo aqui na tela da TV Jangadeiro, Copa do Nordeste, a 7ª rodada. Já vou antecipar, na última rodada a gente também transmite, que é o Ceará e Salgueiro, lá no interior pernambucano. Vamos fazer o intervalo, daqui a pouco a gente volta para analisar taticamente tudo o que aconteceu no Clássico Rei. Rapidinho a gente volta, a gente agradece mais uma vez o Truvão, deseja muito boas-vindas. Valeu. Muito obrigado pela oportunidade, pelo convite, estou muito feliz de estar aqui e vamos juntos. É isso aí. Valeu, Caio, daqui a pouco a gente volta, então. Aqui. A gente volta já. Você me manda embora. Não, se você quiser ir também pode. Você está assistindo Futebolês, um oferecimento Rexona, máxima proteção para todos os tipos de movimento. Clear Shampoo, acaba de vez com a caspa. Skin, orgulho de patrocinar a Copa do Nordeste. NET, ultra velocidade com Wi-Fi Plus é muito mais alcance pela casa. Ei, macho, pega esse bilhete aí pra mim. Mas que bilhete é esse aqui? É o bilhete tradicional único da Loteria Estadual. Qual é a premiação? Se tu acertar o milhar do primeiro prêmio, tu ganha 5 mil. Acertando o milhar mais a série, tu ganha 25 mil. E se eu acertar do segundo ao 10º? Aí tu ganha 100 reais. E é? E o sorteio é toda sexta-feira à noite na Loteria dos Sonhos e só custa 3 reais. Pois eu vou comprar o meu agora. Ei, gatinho, volte que esse aí é o meu, mano. Eu fico encantado com tamanha imaginação. Para os índios,
é sagrada. No lugar é conhecida como Lagoa Encantada. Tem em seus moradores um tesouro de grande valor. A escrita pode mudar a história de alunos como o Francisco, o Adolfo e a Isadora. Professor, inscreva-se na Olimpíada de Língua Portuguesa. Impulsione a leitura e a escrita na sua escola. Ministério da Educação, Governo Federal, Pátria Amada Brasil. Você está assistindo Futebolês, um oferecimento Rexona, máxima proteção para todos os tipos de movimento. Clear Shampoo, acaba de vez com a caspa. Skin, orgulho de patrocinar a Copa do Nordeste. NET, ultra velocidade com Wi-Fi Plus é muito mais alcance pela casa. Mandar um abraço aqui, porque é um pedido de namoro, né? Aliás, de namorada, não de namoro, porque aqui não é, a gente não é. Na época do Silvio Santos que ficava com um binóculo, né? Lembra? É uma mosca aqui, meu Deus. Ó, mandar um abraço pra Duda Oliveira, ela pede pra gente mandar um abraço pro namorado dela, que diz que adora o programa, o nome dele é Elenilson. Então um abraço pro casal, pra Duda e pro Elenilson. Muito amor no coração. Ô Caio, depois desse recadinho no coração, deixa eu falar sério, porque é o seguinte, olha, hoje em dia na era das redes sociais, todo mundo acredita em print. Eu costumo dizer, faça uma pesquisa breve, que você talvez não vai ser enganado, você não vai repassar uma informação incorreta. E, de forma muito maldosa, criar um fake, colocando, atribuindo a informação ao nosso portal, ao Tribuna do Ceará, nas redes sociais, relacionando com os jogadores do Ceará. O que a gente está aqui é para esclarecer que nunca o Tribuna do Ceará divulgou essa informação. É fake, o envolvimento de jogadores do Ceará com facção, isso não existe. Isso em nenhum instante foi publicado. Então não acreditem, porque isso é uma notícia falsa, isso é uma invenção, uma montagem de muito mau gosto, inclusive, que pode muita gente... Tem aquela história que a mentira repetida várias vezes vira uma verdade. Na era das redes sociais, isso pode acontecer mesmo. Você precisa ter muita cautela na hora que for acessar. Então, faz uma breve pesquisa, vai lá e você vai atestar que nós nunca publicamos algo do tipo. Então, está tudo esclarecido e a gente nas redes sociais também fez esse alerta. Bom, vamos agora analisar taticamente os gols do Clássico. Se no domingo passado ficou 0-0, mas foi um jogo muito legal, o de ontem também foi um jogo muito divertido, muito corrido, jogo franco, e saíram os gols, o que anima a torcida, né? Vamos lá, coloca na tela, análise tática. A gente vê aí o lance do gol do Ceará, né? O Fortaleza tem 5 defensores na área, só que quem é o ponto esquerdo e direita do Fortaleza? É o Edinho. Quem é o esquerdo do Ceará é o Felipe. O Edinho só aparece aqui, ó, já depois que o Felipe domina e marca o gol. O Rogério Ceni bateu muito, porque o gol é muito parecido com o lance que o mesmo Felipe, é o mesmo erro de marcação do primeiro Clássico, que o Felipe mandou pra fora. E o gol do Fortaleza, Gol do Fortaleza, a movimentação do Ederson é muito interessante. E veja, tem 3 zagueiros do Ceará, praticamente, o Carleto, o Luiz Otávio e o Valdo, com o Elton Paulista preocupados com ele. Quando o Valdo entende que a bola vai pro Ederson, ele já chega muito mais inteiro. E o Fabinho, né? Fabinho faz mais... o gol. Também vacila, porque ele passa por trás. Mas eu fico pegando nesses 3, que eram 3 jogadores, o Carleto atrás, o Luiz Otávio e o próprio Valdo, todos eles pro Elton Paulista, que entrou no jogo, praticamente não participou da partida, mas ele entrou muito para isso, para povoar a área do Ceará, criar uma confusão de marcação e, quer queira ou não, participa do lance de forma involuntária, atrapalhando os zagueiros do Ceará. Bom, vou aproveitar para a gente ainda discutir, para a gente falar mais sobre o Clássico. O Clássico não termina no apito final, repercute mais. A gente tem os melhores momentos para a gente acompanhar, até para o comentário do Caio mesmo, o que aconteceu ontem. Já vimos todos os detalhes na reportagem do Eduardo Trovão, mas para a gente acompanhar o que aconteceu ontem no Clássico entre Ceará e Fortaleza. Essa foi a primeira e talvez única boa chance do Fortaleza no primeiro tempo, né? Com boa vantagem tem um chute do Edinho no final do primeiro tempo, a defesa do Richard, né? Foi um jogo bem legal de se assistir, talvez um jogo menos solto do que aquele primeiro. Os times já se conheciam, já tinham se enfrentado, então você tem mais noção do que um pode trazer perigo um para o outro. Vimos um Fortaleza com a formação com esses 4 atacantes de origem, né? Mas com 2 abertos. E o Felipe tendo que fazer essa transição do meio de campo com mais importância ainda, já que ele abriu mão do Dodô. Esse lance é que mostra como mudou um pouquinho o desenho de um jogo para o outro, né? É um lance de contra-ataque puro do Ceará.
O Samuel que fez um partidaço. Essa defesa do Boeck é impressionante. O chute do Felipe. O Ceará faz o gol no momento que, depois de um equilíbrio que teve até os 15 minutos do primeiro tempo, o Ceará estava melhor no jogo. Caio, eu até comentei na rádio, não sei se você concorda comigo, que pra mim, dos 4 tempos, o primeiro tempo do Ceará foi o que teve maior supremacia. A maior supremacia ter sido do primeiro tempo do Ceará nesse segundo jogo. Bem melhor do que o Fortaleza. No primeiro tempo do jogo passado, o Fortaleza também teve muito bem, mas eu acho que não era tão consciente. Era uma coisa mais de jogar no contra-ataque, numa saída de transição. Com o Edinho jogando mais por dentro, por isso talvez até se confundiu na marcação ali do intervalo, né, do lance do gol do Felipe. Volta do intervalo e o Fortaleza já começa com essa chance clara que o Júnior Santos perde. E um time que já tinha sido, logo depois do gol, o Rogério já coloca o Dodô, parte para cima mesmo. Talvez o Ceará tenha sido até um pouco passivo em relação a essa alteração. É um problema, eu acho, que o Lisca tem. O Lisca só mexe quando o time toma o revés, toma o gol. E aí fica meio que imprevisível para o adversário saber que pode agredir o Ceará. Mas no segundo tempo, assim, mesmo com o Fortaleza, com a ideia mais ofensiva na teoria de formação, a gente viu o Ceará finalizando mais do que o próprio Fortaleza no segundo tempo. Mas um jogo bem interessante e pena a confusão. Porque com a confusão acabou o jogo. O jogo vivia um momento naquela confusão lá, e aqui eu não vou entrar no mérito não. O Leandro provocou, bobagem do Leandro. O Derlei foi defender para a provocação, bobagem do Derlei também. Tem um árbitro ali que tem que definir o que é que vai acontecer. O Valdo entra na equação, não ia dar em nada, sabe? Eu tava olhando as imagens, não ia dar em absolutamente nada. O árbitro ia mandar o Leandro para um lado, o Derlei para o outro. Aí vem o Valdo lá do outro lado para empurrar, porque todo mundo tem que ser mais macho que todo mundo nessa história. O jogo acaba aí. E o jogo vivia um momento que ninguém dava para cravar com esse empate. Podia sair um gol de qualquer lado. E o Leandro Carvalho, que ele deve ter ouvido da mãe dele, eu fiquei só pensando na mãe do Leandro. É porque, olha, o Leandro é um jogador, a gente viu até nos números, o Leandro fez um primeiro tempo muito bom. Muito bom. Ele ganhou todas do Carlinhos. Não, e o Carlinhos vai ter pesadelos com o Leandro. E a gente viu que deu certo ele com o Samuel de novo, né? Mas não pode um jogador que é atacante fazer 2 jogos, não completar 180 minutos, porque num ele foi substituído, no outro ele é expulso, completar uma partida em que ele deu 2 chutes a gol e tomou 3 cartões juntando os 2 jogos, né? É um problema que o Ceará tem que administrar isso. E a gente ainda teve essa bola do Carleto, né? É isso aí. Bom, vamos dar uma olhada na classificação, porque aí a gente já tem uma noção. Faltam 2 rodadas para o fim da Copa do Nordeste, dessa fase classificatória. O Fortaleza lidera bem menos ponto, né? A pontuação do Grupo A é ridícula em relação ao Grupo B. Por exemplo, o Fortaleza estaria fora do G4. O Fortaleza seria, Caio, o 6º colocado. É claro que isso é um exercício de adivinhação puro e simples, porque você está enfrentando os outros times. Você não sabe como é que os times seriam enfrentando se fosse um campeonato de pontos corridos. Falando de pontuação. Um exercício mais de brincadeira para mostrar como um grupo está levando vantagem em relação ao outro. Fortaleza, Santa, Salgueiro e CRB, os 4 primeiros do Grupo A. Do Grupo B, Botafogo, Ceará, ABC e Náutico. A prova da pontuação é que o Vitória não venceu um jogo. O CRB tá na briga ali. Os dois estão na briga. As nossas redes sociais como um passe de mágico, ó. O Truvão disse que aqui já era melhor do que... Twitter. Coitado do rapaz. Twitter, Face, Instagram, YouTube. Sou o Futebolês, é o nosso perfil nas redes. Às 5 tem Tribuna Band News FM, tem Futebolês na rádio. Essa semana promete, porque quarta tem rodada decisiva no Cearense. No sábado tem Copa do Nordeste e a gente aqui, hein? Certo. Grande abraço pra você. Outro amigo. Você volta amanhã ou não? Tem que vir, né? Tem Truvão já. Se não quiser vir, também não faz diferença. Tem que ir pras pautas, cara.